Antigamente, a gente não tinha tanto software que precisava, a gente não tinha tanta aplicação, a gente não tinha tanto servidor que precisava de tanta característica de disponibilidade de tempo real como a gente precisa no mundo moderno, no mundo de hoje. Hoje a gente tem que ter a resposta na mesma hora, se eu comento na mesma hora meu comentário tem que estar disponível, se eu faço um pagamento na mesma hora eu quero que aquele pagamento seja processado. Então por isso que o Elixir ficou tanto em voga recentemente, porque cada vez mais é exigido das aplicações características de real-time, alta disponibilidade, alta escalabilidade e utilizar todos os recursos da nossa máquina. Fala Dev, bem-vindos ao PR de número 56. Eu sou Rafa Camarda, Educator de Elixir aqui na Rocket City, e o PR de hoje é uma edição especialíssima onde a gente vai responder aí diversas dúvidas sobre Elixir que vocês mandaram no nosso perfil do Instagram. Então não deixe de seguir a Rocket City em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, aqui no YouTube também, já verifica a sua inscrição para você mandar sua pergunta, mandar sua dúvida, interagir com a gente também e quem sabe aparecer no próximo vídeo. O PR da semana passada com a Jaque foi super especial também, então se você gosta do formato do PR, esse formato que a gente traz perguntas e respostas, não deixe de verificar também o último vídeo que ficou muito legal. Mas então, bora agora para as perguntas de Elixir. O @lucaschiavo95 e o Rômulo Hart mandaram duas perguntas muito semelhantes. O Lucas pergunta: existe vagas de desenvolvedores Elixir Júnior? E o Rômulo pergunta: como é o mercado de Elixir para estagiários? E como ir estudando para chamar a atenção dos recrutadores? Então primeiro a gente tem que falar que sim, o mercado brasileiro ele está em ascensão e tem sim vagas para todos os níveis de senioridade, tanto para júnior, quanto para pleno, quanto para sênior. Antigamente, quando a gente via vagas de Elixir, normalmente essas vagas exigiam uma senioridade um pouco maior, porque, como é uma linguagem que tinha um paradigma funcional, que era muita novidade para a maioria dos desenvolvedores, as empresas já precisavam de desenvolvedores um pouco mais prontos, mais maduros, para já colocar as aplicações no ar. Mas uma vez que agora o Elixir está cada vez mais popular no mercado brasileiro e cada vez mais utilizado, as empresas sim estão abrindo vagas para todas as senioridades. A dica é, quando vê uma vaga de Elixir, primeiro, não aceite, digamos assim, o requisito simplesmente da vaga, o que está escrito ali, como a total verdade. Converse com os recrutadores, converse com outros devs das empresas, avalie as oportunidades, que com certeza, se você for um bom desenvolvedor, mesmo que júnior ou estagiário, querendo ali começar no mercado com muita força de vontade, você vai conseguir sim as suas vagas em Elixir. Agora, o importante é, a gente precisa pelo menos ter a noção básica da linguagem. Então, as noções básicas de programação funcional, o que é pattern matching, o que é pipe operator, o que o Elixir se diferencia de outras linguagens. Então, esses conceitos básicos, principalmente, para uma vaga de estagiário ou júnior, obviamente você já vai ter que ter. Para uma vaga de júnior, você já deve ter desenvolvido alguns projetos. Então é sempre legal, a gente sempre repete isso aqui no canal, a gente manter um portfólio. No caso como o Elixir e o Phoenix, na verdade é mais usado para back-end, talvez construa uma API simples e coloque no seu GitHub antes de aplicar para essas vagas. Uma API com um CRUD simples, que faz um cadastro, um update, uma leitura, uma deleção de algum recurso qualquer, e tendo esse CRUD completo, se preocupe dentro dessa aplicação em ter boas práticas. E que boas práticas são essas? Um código que tenha testes, um código que utilize o Credo, que é o verificador estático de código do Elixir, para garantir que o seu código não tem code smells, não tem aquelas coisas que tem um cheirinho ruim ali que indica que talvez o seu código não é muito maduro, e que ele tenha uma organização mínima ali entre as camadas. O que eu quero dizer essa organização mínima entre as camadas? Quando a gente vai programar em Phoenix, como é um framework web, a gente tem a parte de web, que é a parte que cuida de toda a requisição, cuida da exibição, com os controllers, com as views, já que o Phoenix é um framework MVC, e a gente tem a parte não web da nossa lógica de negócio. Então, é bom que você entenda também essa separação de contextos da sua aplicação e como manter o seu código organizado. Mas ele não precisa ser sofisticado, resolver grandes problemas, nem nada disso para uma vaga de júnior ou até mesmo de estagiário. Essas são apenas algumas dicas para você se destacar e quem for analisar o seu código, analisar o seu portfólio, entender que você tem um mínimo de maturidade com a linguagem e um mínimo de preocupação.
Então, fica a recomendação para sempre ver todos os code drops aqui de Elixir, que eu trago muitas dessas noções, desses padrões de projeto. Se você tiver a oportunidade e interesse, participar de uma turma do Ignite, porque você vai poder ter mais contexto sobre isso também, mas se não, que vá atrás de bons recursos gratuitos, como a própria documentação da linguagem é muito boa e muito completa. O site Elixir School eu recomendo sempre aqui também, porque ele é mantido pela comunidade, total gratuito. É um excelente ponto de entrada para guiar seus estudos, para servir de uma ementa de estudos também, porque ele é muito bem organizado nesse sentido. Então, basta correr atrás que as vagas estão aí. Utilize as ferramentas como LinkedIn para busca, o grupo Telegram Brasil, o grupo Elixir Brasil no Telegram também, que lá são divulgadas muitas vagas também, e vão atrás das empresas e, vamos dizer assim, perdendo a vergonha e correndo atrás de perguntar se tem vagas, que em geral tem e não necessariamente elas estão ali muito na cara. Então, vocês vão conseguir sim as oportunidades, basta persistência. Afinal, a primeira oportunidade normalmente é sempre a mais difícil. Depois da primeira, as coisas fluem melhor e com certeza vocês vão ter boas oportunidades, que é uma linguagem muito promissora, que paga muito bem e tem muitas oportunidades, não só aqui no Brasil, mas no exterior também. O Felipe Fontana F manda a pergunta: qual é o mundo além do Phoenix? Bem, eu vou interpretar com essa pergunta do Felipe que ele quer saber, além do Phoenix, que a gente sempre fala para construir aplicações web utilizando o Elixir, aonde o Elixir vai brilhar? É bom a gente sempre repetir, sempre lembrar que de fato o Elixir se destaca muito no mundo web. Por que ele se destaca muito no mundo web e tantas startups e empresas têm apostado no Elixir? Por causa da sua robustez em geral, tanto por permitir de forma fácil criar aplicações totalmente escaláveis e pronto para um mundo que necessita de mais desempenho, necessita de a gente utilizar conceitos como paralelismo e concorrência, mas também o Elixir, junto com o Erlang, que é a linguagem pela qual o Elixir é compilado e está aí no mercado há muitos e muitos anos, permite a gente criar aplicações totalmente tolerantes a falhas e disponíveis. E o que eu quero dizer com disponível? Aplicação que normalmente uma falha num cliente não afeta em nada outro cliente, e se essas aplicações tiverem exceções, tiverem erros, coisas acontecerem imprevistas ali, essas aplicações ainda estão robustas de pé, funcionando, garantindo confiabilidade nos meus dados, e mesmo que cresça muito o número de clientes, muito o número de requests, a gente ainda vai ter um tempo constante e bom de resposta nas nossas requisições em média. Então por isso que o Elixir é tanto utilizado no mundo web. Mas ele para por aí? Não para por aí. Eu te recomendo também a dar uma olhada no projeto Nerves. O projeto Nerves é para a gente utilizar o Elixir no mundo de IoT, no mundo de sensores, embarcado em placas, em Raspberry Pi e outras placas embarcadas, já que o Elixir tem essa facilidade de trabalhar com diversos nós em rede de forma distribuída, então faz total sentido que ele também seja utilizado no mundo do IoT. Também posso destacar o projeto NX, que está sendo desenvolvido e já está até maduro, bem suficiente para ser utilizado, que é o Elixir no mundo de processamento de dados, para a gente desenvolver aplicações com ciência de dados, processamento de dados, coisa pela qual o Elixir não brilhava tanto, mas tem sido feito um esforço com o projeto NX para o Elixir funcionar muito bem lá também. E claro, eu não poderia deixar de falar que é um pedido até de muita gente eu trazer conteúdo, e eu ainda vou trazer o Phoenix Live View. O que é o Phoenix Live View? É um projeto Phoenix que pretende permitir a gente criar aplicações com interfaces do usuário riquíssimas, com comunicação real-time, experiência real-time, totalmente renderizada no servidor, sem a necessidade nenhuma de escrever JavaScript. Então é um projeto muito ousado, um projeto muito legal, que a gente vai ter conteúdo sim aqui no futuro. Então vale a pena dar uma olhada no Phoenix Live View, porque muita gente até diz que ele é o futuro da web moderna. Então vale ficar de olho. O Railson Andrade 98 diz: é uma boa trocar o estudo de front por Elixir? E o mercado está absorvendo novos profissionais nessa linguagem? Bem, sobre o mercado estar absorvendo novos profissionais, a gente já falou antes que sim, tem vagas de júnior para o mercado, então parte da resposta sim. Agora, vale a pena trocar estudos de front por Elixir? Daí, a resposta, como sempre, é depende. Por que depende? Vai depender daquilo que você anseia para a sua carreira.
Claro, tem como trabalhar com front com Elixir? Tem, porque o Phoenix, o seu framework web, a gente pode fazer aplicações completas, né, um monolito com front-end, HTML, JavaScript, CSS, isso não é um impedimento nenhum. E no futuro, na verdade no futuro não, já no presente, a gente está utilizando cada vez mais o Phoenix Live View para fazer aplicações front-end também utilizando o Elixir. Agora, se você quer uma resposta do tipo, vale a pena eu deixar de ser um desenvolvedor front-end para ser um desenvolvedor back-end, daí só você mesmo vai conseguir te responder. O que eu posso dizer é, não se apegue a uma vaga simplesmente talvez pela linguagem ou pelo salário, ou pela quantidade de ofertas no mercado, mas sim também tente entender aquilo que você tem mais afinidade, porque afinal vai ser aquilo que você vai fazer talvez para o resto da sua vida, ou vai ser aquilo que te motiva a trabalhar, aquilo que você de fato deseja fazer. Então, se você gosta de front, permaneça no front. Agora, se você quer trabalhar como back-end, você acha que você se daria bem trabalhando como desenvolvedor back-end, então talvez vá para o Elixir, aprenda, se desenvolva e vá atrás de uma carreira back-end. Mas escolha uma, tenha foco e se desenvolva nela. E não fique tentando uma, depois tentando outra, depois tentando ser mobile. Tenha foco, tenha um objetivo e corra atrás. A primeira oportunidade, eu já disse, é a mais difícil. Mas depois que a primeira oportunidade acontecer, um mundo de ofertas vai se abrir para você, então não se desespere. O momento do início é de fato mais difícil, mas eu tenho uma mensagem positiva para vocês, que se vocês acompanharem o conteúdo da Rocket, se envolverem e se dedicarem estudando, criando projetos, construindo um portfólio, oportunidade não vai faltar, sendo trabalhando com o Elixir ou com a linguagem que talvez você tenha mais afinidade e que mais goste. Então, vá sim, de fato, naquilo que te atrai mais, naquilo que você tem mais afinidade, para você ter mais determinação e gana para correr atrás dos seus objetivos, e aí a vaga vai ser questão de tempo. O TS Porto manda a seguinte pergunta: qual é a melhor forma para fazer deploy de uma aplicação Phoenix? Para a gente responder essa pergunta, eu vou vir aqui para apenas o rosto para dizer que a melhor forma e a mais fácil e gratuita de se fazer o deploy de uma aplicação Phoenix é utilizando o GigaElixir. O GigaElixir é uma plataforma tipo o Heroku, mas especializada para Elixir e Phoenix, como o próprio site aqui mostra. Ele te permite fazer um deploy de forma gratuita, com uma instância e um banco de dados que nunca dorme, tá? Então você pode criar uma conta gratuita e fazer um deploy de uma aplicação de forma gratuita. E aqui a gente em documentação tem toda uma documentação pronta de como fazer o deploy de uma aplicação Phoenix, tá? Então eu te recomendo a dar uma olhada no GigaElixir, que é bem tranquilo, vindo aqui através do Getting Starter Guide. Você vai instalar, seja no Mac, no Linux ou no Windows, o GigaElixir CLI, e depois o deploy vai ser muito parecido com o do Heroku. Com pequenos comandos através do seu terminal, você vai fazer um deploy da sua aplicação. Só quero deixar uma coisa clara aqui, antes de você vir na documentação e fazer o deploy. Olha só, você vê que é poucos passos aqui, ó, poucos comandos, você já consegue fazer o deploy. Então é bom que você dê uma olhada aqui na documentação, e se você talvez for olhar na documentação da internet aí, de como fazer deploy de aplicações Elixir, você vai ver que antigamente tinha uma forma de gerar releases com aplicações Elixir, que era o Distillery. Mas o Distillery não é mais encorajado a ser utilizado, ele parou de ser usado atualmente, porque o Elixir já tem suporte nativo. O Distillery era uma lib para fazer release, e o Elixir hoje em dia já tem forma de fazer releases automáticas utilizando o Mix Release. Então, se você tiver curiosidade, você pode procurar Elixir Mix Release no Google e você vai ter toda uma documentação aqui do próprio site do Elixir, ó, de Configuration and Releases, e você vai ver como você gera releases utilizando o Mix Release, que é a ferramenta de gerar releases do Elixir. Mas aqui no GigaElixir, na documentação, à medida que você for avançando, se eu não me engano, ele vai citar aqui sim para você usar o Mix Release, e vai ter até algumas diferenças aqui na documentação. A gente pode até procurar aqui. Quer ver? Ó, vamos ver aqui em Running Migrations se aqui tem uma diferença. Eu lembro que na documentação tinha falando sobre o Mix Release. Vamos até pesquisar aqui. Olha só, Using Mix. Tá vendo? No próprio documentação tem uma parte aqui, ó, modificando uma aplicação existente para rodar no GigaElixir.
Aí tem usando Mix, usando Distillery ou usando Elixir Releases. Use essa opção usando Elixir Releases, que é a mais fácil, e a configuração, ó, é bem pequena mesmo, é bem pequenininha a configuração, você já consegue fazer o deploy. Mas se for uma aplicação do zero que você iniciou, o Getting Starter Guide aqui já vai te permitir fazer o deploy de forma bem rápida, bem tranquila. Então segue aí a documentação e se ficou dúvida, não conseguiu, deixa aí sua pergunta nos comentários, deixa aí sua dúvida, que talvez a gente no Code Drops traga só um vídeo sobre deploy e tente esclarecer todo esse passo a passo para vocês também. O Elton J. Fonseca diz: tenho dúvidas sobre como funciona OTP, concorrência, paralelismo, Gen Servers. Bem, tudo isso que o Elton está falando faz parte do OTP. O que é a OTP? É uma sigla para Open Telecom Platform. O Open Telecom Platform, ou OTP, é um conceito que foi desenvolvido no Erlang lá em 1986, se eu não me engano, que foi uma série de convenções e funcionalidades e padrões arquiteturais para a gente construir sistemas que utilizam de concorrência, de paralelismo, que sejam tolerantes a falhas e escaláveis de formas distribuídas, nossa, quanta coisa, mas de forma facilitada, de forma segura e de forma robusta. Então, o Elixir, como ele é uma linguagem compilada para o Erlang, ele também utiliza e tem todas essas funcionalidades, tem todas essas facilidades para criar sistemas de tempo real, sistemas que realizam tasks assíncronas, sistemas que façam comunicação cliente-servidor, que mesmo que um cliente falha, outro cliente não falha e um cliente não afeta outro, tudo isso faz parte desse conjunto de funcionalidades e padrões arquiteturais que o OTP define. Porém, quando a gente fala de OTP, quando a gente fala de concorrência, quando a gente fala de Gen Server, é um assunto um pouco mais avançado do Elixir, que talvez eu teria que fazer um Code Drops, ou na verdade vários Code Drops de Elixir, para trazer esses assuntos para cá, porque são assuntos avançados que exigiriam a gente construir uma base, exigiriam a gente ter um pouquinho mais de maturidade no Elixir antes mesmo de cair no código. Então, por hora, para esse Code Drops, basta a gente saber que OTP é esse conjunto de funcionalidades e também de padrões arquiteturais para a gente construir aplicações de alta disponibilidade, de alta escalabilidade, tolerante a falhas, de forma facilitadas, que foram herdadas, tudo isso foi herdado lá do Erlang e está em mercado, está em teste, está em batalha, vamos dizer assim, desde 1986, mas antigamente a gente não tinha tanto software que precisava, a gente não tinha tanta aplicação, a gente não tinha tanto servidor que precisava de tanta característica de disponibilidade de tempo real como a gente precisa no mundo moderno, no mundo de hoje. Hoje a gente tem que ter a resposta na mesma hora, se eu comento, na mesma hora meu comentário tem que estar disponível, se eu faço um pagamento, na mesma hora eu quero que aquele pagamento seja processado. Então por isso que o Elixir ficou tanto em voga recentemente, porque cada vez mais é exigido das aplicações características de real-time, alta disponibilidade, alta escalabilidade e utilizar todos os recursos da nossa máquina. E o OTP é uma ferramenta excelente e pronta para a gente conseguir tudo isso. Coisa que não é nada fácil em outras linguagens, nada fácil trabalhar com processos, com threads, com concorrência, mas no Elixir isso não é verdade. É bem tranquilo, apesar de ser um assunto um pouquinho avançado, mas uma vez que você tem uma base de Elixir é bem tranquilo e bem sem dor também, então vale a pena para quem tem interesse estudar OTP direto talvez na seção de documentação do Elixir para ir se inteirando e pouco a pouco ir entendendo e depois talvez ir para o Ignite, que a gente comenta muito sobre isso, ou talvez ir para alguns livros aí de Elixir também, que também abordam o assunto. E eu até deixo aqui a recomendação do livro Elixir in Action. Por que eu deixo essa recomendação aqui em vídeo no canal da Rocket? Porque ele tem uma versão web gratuita, então não é nada ilegal, não é nada pirata, você pode ir e acessar o Elixir in Action, segunda edição na web de forma gratuita, e é um livro excelente para se inteirar um pouco sobre o OTP e tudo que gira através desse mundo, porque o livro aborda esses tópicos.
O Jonas manda uma pergunta aqui excelente para a gente fechar, que é: o curso de Elixir da Rocket já deixa o aluno pronto para o mercado de trabalho? E a resposta curta é sim. Mas cabe a gente lembrar que o Ignite ele é muito mais um treinamento, ele é muito mais um programa do que um curso, onde a gente tem o fórum para tirar dúvidas, a gente tem uma experiência de comunidade, onde a comunidade toda aprende em grupo, a gente tem eventuais encontros com os instrutores ao vivo para tirar dúvida, para analisar código, para falar sobre mercado. Então a gente tem diversos tipos de conteúdo, diversos tipos de interação durante todo o programa e também formas de dar suporte para que seja de fato um programa, um treinamento e não um curso simplesmente. A gente sabe e a gente quer na Rocket levar uma experiência do próximo nível para vocês. Então fiquem atentos às redes sociais da Rocket City para saber quando se abrem as novas inscrições, as inscrições para as próximas turmas do Ignite, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Então, quer aprender Elixir, React, React Native, Flutter, Node? Então fica atento, não vai perder a oportunidade, ainda mais agora que nós estamos com novos planos totalmente acessíveis de acordo com a comunidade sempre pediu e também fazendo inscrição. Pro Ignite você tem acesso a todas as trilhas de conteúdo, então você vai poder aprender todas as linguagens aí que você tiver interesse no seu devido tempo. Agora, quando a gente fala do Ignite, a gente está sim sempre olhando para o mercado. A gente faz uma análise das vagas que são abertas para as linguagens, a gente conversa com as empresas para saber as necessidades dessas empresas no quesito da linguagem. Então, todo o curso, agora sim, falando sobre curso, falando do conteúdo programático, das aulas em específico, do conteúdo em vídeo e também do conteúdo em texto, a gente produz, a gente cria de olho no mercado e totalmente alinhado com o mercado, com aquilo que o mercado pede. Então sim, se você fizer o Ignite de Elixir, você vai estar pronto para dar os seus primeiros passos como um desenvolvedor Elixir no mercado, e isso eu te garanto. Se você fizer o nosso treinamento, fizer os desafios que vão ser impostos, estudar e não simplesmente em se preocupar em assistir, mas em participar, aplicar o conteúdo, você vai estar pronto para o mercado, você vai conseguir boas oportunidades e o nosso método já foi provado por diversos alunos que hoje estão no mercado, então não vai perder a oportunidade também. Fique atento aí às próximas aberturas de vagas para o Ignite e vai ser um prazer ter todos vocês como alunos por lá também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um PR, dessa vez respondendo sobre Elixir. Não respondi sua dúvida? Não coube todas? Deixa aí nos comentários a sua dúvida, deixa aí o seu questionamento, deixa aí seu comentário, que a gente vai ter novas edições totalmente dedicadas em Elixir. Talvez alguma próxima a gente traga mais alguma coisa de código para trazer e esclarecer uma dúvida de código aqui com vocês junto também. Então não deixe de comentar e interagir com a gente também, conferir todos os outros conteúdos, não só o PR, mas também como o Root, como o Code Drops, como o Fala Dev, toda semana muito conteúdo novo aqui no canal da Rocket City. Então confere sua inscrição, manda pra gente seu feedback e espero te ver numa próxima. Um abraço e tchau, tchau!